E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é o Marcom 10, 28 de novembro de 2025. Finalmente, chegou o dia, sextou Vasco e Internacional pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Virou uma decisão, né, gente? Decisão, infelizmente, por causa dos péssimos resultados e também do rendimento terrível do Vasco nas últimas 5 partidas, 5 derrotas. Complicou bastante. E hoje Vasco e Inter decidem sua vida. Quem vai sobreviver? Quem vai ter pelo menos os 2 últimos jogos mais tranquilos no Brasileirão? Ou quem vai ter que remar um pouquinho mais para escapar dessa zona desagradável? Vamos falar muito da partida de hoje e, claro, também sobre os acontecimentos que circundam o Gigante da Colina. Mas antes de tudo, quero pedir para vocês deixar aquele like, aquela curtida, aquele joinha. Muito obrigado a todo mundo que cola. Você também pode se inscrever no canal, virar membro. É mais barato que uma coquinha gelada e também fazer a sua doação via LivePix. Vira a câmera do seu celular aqui no QR Code. Muito obrigado. Vasco Internacional, né? A gente já sabe de qual o time do Vasco, o melhor Vasco, podemos dizer, né? Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Piton. Hugo Moura, Barros e Coutinho voltando de suspensão, Gomes na direita, Nuno Moreira na esquerda, Ryan centralizado. Esse é o Vasco da Gama de Fernando Diniz. Agora é torcer para um Vasco mostrar um futebol, né? Porque não adianta nada o Vasco ter a sua melhor escalação, especialmente com o retorno do Coutinho, se o futebol apresentado foi igual ao jogo com o Grêmio, ao jogo com o Botafogo, jogos terríveis, e a falta de criatividade, especialmente no jogo com o Bahia, apenas um chute em direção ao gol, um peteleco do Ryan no primeiro tempo. É muito pouco, um Vasco sem ideias, sem criatividade, e sinceramente, uma semana tensa, né? De visita das organizadas no CT Moacir Barbosa, cobrando os jogadores, e muita gente não tentando decifrar e não conseguindo entender ou dar respostas. Por que dessa queda? Por que dessa... Não apenas resultado, não são apenas 5 derrotas. São 10 gols dos adversários, apenas um do Vasco. São jogos muito ruins. Um jogo com quase rebaixado Juventude em casa, em que o Vasco toma 3 gols. Um jogo no Grêmio, depois da data FIFA, que o Vasco pouco faz em campo. Um jogo com o Bahia que melhora um pouco animicamente a postura do time, mas o Vasco só consegue dar um chute a gol. É muito estranho. Assim, não tem explicação razoável, apenas do que dizer que o Vasco praticou um péssimo futebol nas últimas 5 partidas e mereceu perder. Agora, sinceramente, a gente tem que ver qual o rescaldo disso, da visita da torcida organizada, o disse-me-disse das fofoquinhas das redes sociais, acusando parentes de jogadores de tentarem levar para a imprensa, para influências, uma cobrança exagerada, demasiada da comissão técnica e de Fernando Diniz, seja nos treinos, seja na cobrança individual. Cara, eu não sei qual vai ser o resultado disso tudo. Lembrando que a gente ainda tem, né, uma Copa do Brasil para disputar em dezembro. Eu torço pelo melhor, eu torço por vibrante, eu torço para um Vasco que consiga honrar sua camisa, e a torcida que vai lotar São Januário, ingressos esgotados para Vasco e Internacional. A gente destaca também que o jornalista Fábio Azevedo, do Fanático Vascaíno, trouxe a informação de que Thiago Mendes e Matheus França estão em baixa com o professor Diniz. Assim, em relação ao Thiago Mendes, já era notório, né? Thiago Mendes não entra em nenhuma dessas partidas, entrou contra o Grêmio, não entra contra o Bahia e vai muito mal, assim, mal no sentido de um jogador burocrático, joga a bola para o lado apenas. Pouco se deu a notar a presença de Thiago Mendes em campo. Então eu entendo até ele estar na lista abaixo. Agora o Matheus França, ele recebeu a oportunidade contra o Bahia, não foi bem no primeiro tempo, foi sacado, né, para a entrada do David, que foi expulso infantilmente, burramente. E sinceramente eu não optaria pelo Matheus França nessa partida de hoje em São Januário. Tirando o resultado já estando definido, um Vasco jogando bem, acho que é uma exposição desnecessária de um garoto que vai ter altos e baixos.
eu seguraria a opção do Matheus França realmente. Acho que não é o momento ideal para você bater nessa tecla, né? É, instigar a torcida a uma vaia, a uma cobrança, a um jogador. Acho que o Vasco já vem mal coletivamente. Você ainda projetar a ira do torcedor, dependendo do resultado, claro, em cima do Matheus França, acho que é até uma temeridade. Então, não acho necessário isso. Tomara que o Vasco consiga resolver sua vida no jogo sem necessitar da presença do Matheus França. O Atenção Vascaíno nos trouxe também sobre a reforma do gramado, né? A gente destacou que a gente vai jogar com um gramado novo depois de 20 dias. A data FIFA fez com que a Greenleaf, a empresa que cuida do gramado do Vasco, alterasse, tirasse a grama e botasse uma nova, e destacou o valor, né? Normalmente uma troca de gramado custa entre 800 a 1 milhão de reais. E essa troca que aconteceu de gramado em São Januário custou, supostamente, 630 mil reais. Então, assim, um valor abaixo e considerável esse descontinho, né? Que bom, assim, a ideia que foi dito para a gente é de que esse gramado, no momento da reforma, aí sim, do estádio de São Januário, seria reaproveitado no CT Moacir Barbosa. Vamos torcer, né? Para que não seja um dinheiro perdido, né? Apesar do que as últimas notícias que chegam é de que o Vasco não deve fazer essa reforma no primeiro semestre, né? Matéria do Bruno Morito no GE, de que o Vasco não deve fazer essa reforma no primeiro semestre de 2026. Então, assim, vamos acompanhar, vamos ficar atentos se o Vasco dá uma sinalização sobre o início das obras ou um norte em relação à venda do potencial construtivo para SOD Capital. É isso, meus amigos. Estarei lá em São Januário, cobrindo pelo Expresso 1923. Conto com a audiência de vocês aqui no Ouvido Vasco, na parte da tarde, umas 3 horas antes, 4 horas antes da partida. A gente faz a livezinha pré-jogo e vamos contar tudo o que aconteceu na Colina Histórica para esse jogo que ganhou uma importância e uma preocupação, né? Porque o Internacional vencendo a partida de hoje, e assim, o Vasco não vence o Internacional, não é uma partida fácil. O Vasco não vence o Internacional em São Januário, né? Bom destacar, desde 2019, o Inter, inclusive, passaria o Vasco. O Vasco tem 42 pontos na 13ª posição e o Internacional tem 41. O Inter chegaria a 44 e o Vasco estacionaria com 42. Inclusive, caso o Vasco venha a perder, 6ª derrota consecutiva, o Vasco igualaria a pior sequência de Fernando Diniz na sua história como técnico. 6 derrotas consecutivas pelo Oeste de São Paulo. Olha, vamos torcer para que o clima seja bom e que o Vasco consiga, além da vitória, mostrar um futebol. Mas, sinceramente, depois desses jogos tenebrosos, os 3 pontinhos, se for 1-0 chorado, eu não estou reclamando, não. É isso, queridos. Até daqui a pouquinho. Boa sorte ao gigante e a gente vai se falando aqui no Ouvido Vasco. Valeu!